Ó, gente, a gente tá aqui nessa praia aqui, ó. É a Praia do Amor. Muita gente que nunca viu, não conhece. É uma praia que bem pouca gente também, né? Não vem muita gente, não, só vem família mesmo aí, ó. Tá vendo que coisa linda? Aí é a Praia do Amor, né? Muito boa mesmo. Como ela tá bem cheia, tá vendo? Aí, ó, gente, tá vendo? Toda cheia, a maré, coisa linda, tá vendo? Os mangues, né? Pé de manguezal. E a maré toda cheia, coisa linda, linda, muito linda e maravilhosa. Tá vendo? Isso aqui não é sujeira, não. Isso aqui é vegetação. Vegetação. Micael, meu filho, que tá falando que a praia tá suja, é mole. E essa daqui é uma praia mais um pouco agitosa, né? Que tem mais onda, tá vendo? Muito linda essa praia, muito linda mesmo. Quer dizer, todas as praias daqui, né? Salina é linda e maravilhosa. Mas essa daqui é fora do sério. Tá vendo? Tá bom, né? Tá.